Se você pode, abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Na verdade, no livro dos Hebreus, né? No capítulo 11, que eu chamo o capítulo 11 do livro de Hebreus como Hall da Fama. Você pode repetir comigo? Hall da Fama. É o Hall da Fama da fé. É a galera que foi classificada como os heróis da fé. E no capítulo 10, os hebreus eles estavam esmorecendo a fé. Afinal, eles estavam se tornando mártires. E aí, com isso, né, o escritor dos Hebreus resolveu animar a fé de homens e mulheres, falando sobre essas pessoas comuns, como eu e você, improváveis, que deixaram o seu nome escrito nessa galeria dos heróis da fé. Eu ia ministrar essa palavra ontem lá no evento que teve, tinha programado tudo, tinha até feito um reels no Instagram, e aí o Salomão veio, não combinei nada com ele começou a adorar o Senhor, e de repente ele desceu, começou a pregar, eu não entendi nada, e eu falei, eu acho que essa palavra é para pregar hoje à noite. Eu tinha uma outra palavra para pregar hoje, que quem sabe eu prego ela na quinta-feira, que é a continuação do que eu preguei na última quinta. Então, Hebreus, no capítulo 11, se você abriu aí, no versículo 29, diz assim a minha tradução, você pode acompanhar também no telão aí, diz assim, versículo 29, você achou? Diz amém aí para eu saber. Isso, diz assim, ó, pela fé, o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter escolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram os reinos. Eu vou repetir, os quais, pela fé, você pode repetir, pela fé? Isso. Conquistaram os reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram força. Você pode repetir, por favor? E da fraqueza tiraram força. Isso. Tornando-se poderosos na batalha e puseram em guerra, em fuga, exércitos estrangeiros. Feche os seus olhos, se você pode. Pai, nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco e que a Tua palavra, que é poderosa e viva, possa abrir o nosso entendimento hoje, possa nos despertar para que de alguma forma saiamos da zona de conforto. Vamos falar sobre isso nessa noite e queremos pedir que o Teu Espírito Santo tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração e nos conduza segundo o Teu querer e o Teu efetuar, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos falar nessa noite sobre zona de conforto e talvez aqui seja um lugar maravilhoso para falar sobre isso, porque nós estamos num ambiente climatizado, nós estamos em cadeiras acolchoadas, nós estamos com a iluminação controlada, e isso torna esse ambiente totalmente agradável, totalmente confortável a nós. É desconfortável quando se pede para se levantar, para bater palma, para levantar as mãos, para permanecer com as mãos erguidas. Mas o fato de estarmos sentados com toda a estrutura permite que a gente, de alguma forma, fique um longo período de tempo assim.
Mas eu queria falar sobre esses homens e mulheres de Deus. Na quinta-feira, eu falei sobre Gideão. Gideão, que foi usado por Deus para vencer os midianitas, e Deus disse para ele que através da força que Deus daria a ele, não seria necessário levantar nenhum outro exército ou nenhum outro soldado, para que ele pudesse, na força do Senhor, libertar a nação de Israel. E o escritor dos Hebreus, ele traz para nós exatamente a história desses homens. Poderia falar mais, se eu tivesse tempo. O que eu poderia dizer sobre Gideão e sobre Baraque? E eu vou falar hoje sobre Baraque. Baraque foi um juiz da nação de Israel, para você entender, depois que Moisés tirou o povo do Egito, na força do Senhor, e caminhou em direção à terra prometida, eles conquistaram a terra, e ao fazerem a divisão da terra, as 11 tribos, elas tomaram domínio. Eram 11, eram 12, mas a tribo dos levitas não tiveram parte na terra. Eles apenas recebiam, de alguma forma, através das outras 11 tribos, subsídio, para que eles pudessem se sustentar. E ao conquistarem a terra prometida, agora, um povo sem lei, um povo sem identidade, foi governado por juízes que eram levantados por Deus em momento onde esse povo se voltava para postes ídolos pagãos. E todas as vezes que Deus levantava um juiz, como levantou Débora, como levantou Jefité, como levantou Sansão, Gideão também e Baraque, de alguma forma Deus fazia com que o povo se voltasse para ele, abandonando as práticas de idolatrias a deuses pagãos. Para você entender, Baraque, ele foi um juiz que ele foi levantado por Deus em um momento onde o povo de Deus estava sendo frequentemente subjugado pelos seus inimigos. E Baraque, ele usou uma estratégia de guerra muito positiva. Ele resolveu pegar os israelitas e levá-los para o alto das montanhas de Efraim. Ao levar os israelitas para o cume das montanhas de Efraim, ele conseguiu fazer com que os israelitas habitassem no cume das montanhas de Efraim. E lá eles edificaram as suas casas. Lá eles plantaram, eles criaram os seus animais. E todas as vezes que os cananeus tentavam invadir, subir a montanha, para de alguma forma subjugar os israelitas, eles estavam prontos com arcos e flechas para atingir todos aqueles que tentavam subir a montanha. Até que a Bíblia fala que um rei cananeu, ele se levantou. E esse rei, ele usou um ataque psicológico contra a nação de Israel. Ele produziu 900 carros de ferro. Quantos carros de ferro? 900 carros de ferro. E foi uma grande inovação, afinal, eles utilizavam carros de madeira. E os carros de ferro, eles eram muito barulhentos. Eles eram conduzidos por animais, por cavalos, na grande maioria, 1, 2 ou até 4 animais. E esses 900 carros de guerra, eles produziam um barulho ensurdecedor, que ficavam dando voltas na base das montanhas de Efraim, produzindo pavor à nação de Israel, que morava no cume dessa montanha. Mas durante 20 anos, curiosamente, ao comando de Baraque, a nação de Israel não perdeu nenhum dos seus soldados. Afinal, deixou de lutar, ficou numa posição estratégica. Todas as vezes que os cananeus tentavam subir e invadir, primeiro que os carros não conseguiam subir a montanha, mas todas as vezes que de alguma forma eles idealizavam uma subida à montanha, um ataque surpresa, os sentinelas soavam as sirenes e logo golpeavam a todo momento todos os soldados que tentaram subir. Curiosamente, durante 20 anos, a nação de Israel ficou ilesa. Pela primeira vez, durante um longo período de tempo, eles conseguiram resistir e não morrer. Até que, repita comigo, até que. É sempre assim. Deus levanta uma mulher chamada Débora
também uma juíza, que morava no cume das montanhas de Efraim, que se assentava todos os dias numa palmeira, chamada a palmeira de Débora, e ali a profetisa Débora, ela entregava para o povo aquilo que Deus havia determinado. E Deus então manda um recado através de Débora para o juiz chamado Baraque. Baraque vai ao encontro de Débora, que era o juiz da nação de Israel, que havia possibilitado segurança ao seu povo durante 20 anos. E então o recado de Deus, através de Débora para Baraque, é: até quando você será covarde em permanecer no cume dessa montanha? Afinal, Deus deu a você toda a terra prometida. Deus deu a você toda a extensão de Canaã. E você se acovardou a se conter com apenas uma parte dessa terra. Você resolveu se confortar em estar no cume da montanha, achando que isso é o suficiente, ou é o extraordinário diante de Deus, para aquilo que Ele tem para você. E a ordem de Deus para você, Baraque, é que você desça a montanha, é que você enfrente os cananeus, é que você conquiste e desfrute de tudo aquilo verdadeiramente que Deus deliberou para a sua vida. Quando eu li esse texto, Marlon, eu me peguei pensando: será que eu tenho desfrutado de tudo aquilo que Deus tem para mim? Será que na minha vida eu tenho conquistado tudo aquilo que está ao meu acesso? Será que verdadeiramente eu tenho dado o meu melhor? Será que verdadeiramente eu tenho tido a coragem de enfrentar os meus medos, as minhas crenças limitantes? Ou será que eu tenho permanecido no cume da montanha? Ou será que, por mais que eu não tenha tudo o que gostaria de ter, eu estou numa zona de conforto, achando que pelo menos eu tenho alguma coisinha que Deus me permitiu conquistar, e com isso eu acabo me acovardando em não correr riscos e em não acreditar que existe mais da parte de Deus para mim? Sabe, as lutas e as dificuldades, elas nos fazem entrar na zona de conforto. E a zona de conforto, ela jamais produzirá crescimento para nós. Porque a verdade é que nós só crescemos do desconforto. A verdade é que tudo o que vai, de alguma forma, valer a pena nessa vida, como eu disse quinta-feira, sempre vai estar do outro lado do Rio Jordão. Todo mundo tem um cume da montanha para descer e enfrentar os seus problemas. Foi o que aconteceu com Pedro quando subiu o Monte da Transfiguração com Jesus, Tiago e João. E numa grande epifania ele disse para Jesus: vamos fazer algumas cabanas e a gente mora aqui porque lá embaixo tem muito problema. Aí a gente fica aqui em cima, a gente não vai descer essa montanha. Mas a verdade, queridos, é que os problemas, eles estão nos esperando amanhã de manhã cedo, amanhã à tarde, na quarta-feira à noite, na quinta-feira, na sexta-feira, na terça-feira. Os problemas, eles não estão aqui. Aqui eles se tornam muito pequenos. E principalmente nos momentos do louvor, quando a nossa mão está estendida aos céus e de alguma forma o nosso corpo está sensível e a nossa epiderme começa a se manifestar, ficamos arrepiados, sentimos a presença de Deus e temos a certeza de que o Senhor é conosco. Mas quando o relógio toca amanhã, nós somos impulsionados a voltar para o nosso lugar de origem, que é a zona de conforto, nos acovardando, me permita dizer, nos acovardando em não dar um passo de fé e entender que existe mais da parte de Deus para nós. Afinal, nós só temos uma vida. E se você observar a ordenança que Deus deu, o primeiro homem, Adão, em Gênesis, foi: governe sobre todas as coisas, administre todas as coisas, porque ao homem foi dado, deliberado por Deus, uma unção no Éden, diante dessa terra, que o homem ele possa governar e não ser governado, que o homem possa administrar, que o homem possa conquistar essa terra. Só que o barulho ensurdecedor
dos carros de ferro, às vezes nos fazem subir no cume da montanha e dizer: é melhor ficar aqui. É melhor ficar aqui porque aqui pelo menos eu tenho o pouco garantido. Nós somos especialistas em querer a segurança, a estabilidade. A gente sempre, de alguma forma, vai querer aquilo que é mais fácil, aquilo que é menos doloroso. Mas a história não vai contar os feitos de homens e mulheres covardes. Em Apocalipse diz que os covardes não entrarão, inclusive, no reino dos céus. Se nem no reino dos céus os covardes vão entrar, que dirá diante dos desafios que nós vamos enfrentar nessa terra. Tudo o que vale a pena nessa vida vai exigir de nós sair da zona de conforto. O Marlon Correu ontem escreveu uma frase, e essa frase me marcou muito: não existe crescimento na vida sem dor. Nós vamos precisar aprender a conviver com dores. Não importa o que você faça, não importa o sonho que você tenha, não importa a promessa que Deus tenha feito a você, tudo vai exigir de você que você saia da zona de conforto e que de alguma forma você aprenda a lidar com as dores, com os medos, com as frustrações e acreditar que a despeito disso é possível que você consiga conquistar a terra prometida. Não foi fácil para Abraão sair da zona de conforto de Padã Arã, quando Deus disse: sai daí e vá para um lugar que eu te mostrarei. Peraí, mas eu preciso de mais informações. Eu preciso pelo menos que você me dê a localização. Eu preciso saber que tipo de roupa eu vou usar. Eu preciso saber o que está me esperando no meio do caminho. Deus não disse. Deus disse: sai daí, porque eu serei com você. E quando Deus garante que Ele é conosco, querido, Ele não mente, Ele não muda, Ele não falha, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, prometendo, Deus não irá cumprir. Não foi fácil para Isaac, quando, mesmo tendo recebido como promessa os poços que matavam a sede de todo o seu rebanho, Isaac havia herdado uma grande fortuna do seu pai, mas uma fortuna que da noite para o dia podia acabar. Afinal, era um número absurdo de animais que ele possuía, que necessitavam de pasto e de água. E logo que recebeu a herança, os inimigos dele e do seu pai começaram a entulhar os poços que o seu pai havia deixado para ele. E a Bíblia fala que Isaac, ele perseverou. Isaac perseverou, diga, ele perseverou. E logo, ao ter os seus poços entulhados, ele cavou novamente e encontrou água. Os filisteus tomaram o poço dele, dizendo: esse poço é nosso, e se você quiser briga, a gente vai te matar. E você sabe o que ele fez? Ele cavou o outro poço, e os filisteus tomaram dele. E ele cavou outro poço, e os filisteus tomaram dele, mesmo ele sendo o filho da promessa. Eu pergunto para você, foi fácil para Isaac? Ele tinha o exemplo do seu pai, que não havia sido fácil para Abraão. Se não foi fácil para Abraão, também não foi fácil para Isaac. Da mesma forma, não foi fácil para Jacó, que teve que lidar com os rótulos que o pai, que a mãe haviam colado nele de trapaceiro. Não foi fácil, até que ele teve uma experiência com Deus no Val de Jaboque e a sua vida foi transformada. E ele precisou abandonar a zona de conforto. Ele precisou enfrentar os seus medos e as suas crenças limitantes e acreditar que aquilo que ele tinha era infinitamente menor do que aquilo que Deus havia preparado para ele. Não foi fácil para José, que com apenas 17 anos de idade teve sonhos, e sem pedir os sonhos, ao recebê-los, tudo o que fez foi sofrer, descer escadarias que levaram ele degrau após degrau, a sofrimento, a dor, a desconforto, a humilhação. Mas em cada uma dos degraus que ele descia, ele não sabia. Mas Deus permitia, Vanderlei, que processos na vida dele fossem aperfeiçoados. Foi o que Glautinho pregou hoje de manhã. Não fuja da panela de pressão. A gente não gosta de pressão, a gente não quer pressão. E se você vive a vida inteira fugindo da pressão, eu tenho uma notícia para te dar: é muito pouco provável que você esteja pronto.
porque preguei alguns domingos atrás e disse que resolvi fazer uma carne em casa. E por falta de sabedoria ou de conhecimento culinário, coloquei a carne na panela, não sabendo eu que aquela carne precisaria ser colocada apenas por 20 minutos na panela de pressão, estaria pronta. E a minha esposa disse: essa carne, para estar pronta rápido, ela precisa ir para a pressão. Então diga para quem está do seu lado: você precisa ir para a pressão. Diga, você precisa se acostumar com a pressão. Pergunta assim: mais pressão? Mais pressão? Quando eu tive a primeira vez um problema renal, eu operei 6 vezes, Léo, cálculos renais. Quando eu descobri a primeira vez, existia um tratamento que hoje nem se existe mais, que eu era colocado numa cama, uma bolsa de silicone aqui, um raio-x em cima, que marcava exatamente o ponto da onde a pedra estava. E aí, ele golpeava a pedra aqui, na minha pele aqui. Aquela bolsa de água, ela golpeava exatamente tentando desferir golpes na pedra para que ela fosse de alguma forma fragmentada. Queridos, aquilo doía absurdamente. E aí eu deitei lá em Niterói, na maca, e ele falou assim: não pode mexer. E eu falei: tá bom. Ele marcou o raio-x exatamente em cima, e o negócio começou a bater aqui, e eu, claro, saí. E aí ele veio e ele falou assim: então, não pode mexer, porque se você mexer, vai bater no lugar errado, não vai produzir o efeito. E aí eu falei: tudo bem. E eu fiquei sentindo dor. Em algum momento eu saí novamente. Ele voltou, falou: você não pode mexer. E eu falei: meu amigo, você já deitou aqui? Eu falei: você sabe como é que é esse negócio aqui, meu irmão? Deita aqui, cara, que você está mandando eu não me mexer, mas está doendo. Aí ele falou assim: você quer que eu te dê uma anestesia? Aí eu falei: por favor. E ele me deu anestesia e eu simplesmente fiquei ali. Eles pediram que eu levasse um acompanhante. Meu sogro tinha ido comigo. Quando eu saí da sala, meu sogro disse que eu estava saindo com uma baba escorrendo aqui. E meu sogro disse: você está bem? E eu falei: tô. É exatamente assim que você faz, e eu também. Quando a gente é colocado na pressão e começa a doer, de alguma forma a gente sai da pressão. Quando nós somos submetidos ao fogo de Deus, para tirar toda a impureza que existe dentro de nós, quando ele liga aquele maçarico e coloca eu e você na parte azul do fogo, e logo a gente começa a se apavorar e querer sair. E a gente que vive pedindo que os sonhos de Deus possam ser uma verdade: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, eu quero viver a tua vontade. E os anjos ouvem: você quer viver a vontade de Deus? Então se prepara para você ir para o fogo, para você ser purificado, para você ser preparado e preparada para aquilo que Deus tem para você. Mas a mão de Deus, escute isso, a mão de Deus não mata ninguém. Diga para quem está do seu lado: a mão de Deus não mata. O que mata é a mão do diabo. O diabo é especialista em dar presente para você com uma mão e tirar os presentes que ele te deu com as 2 mãos. Deus não. Deus é especialista em tratar. Em Oséias, no capítulo 6, ele diz que o povo estava afastado dele por seu pecado, por sua apostasia. E a Bíblia fala: fez a ferida e ligará e revigorará e tornaremos a ele. Baraque entrou na zona de conforto. Ele falou: tá bom, gente, vamos ficar aqui. Pelo menos a gente tem uma vista maravilhosa aqui de cima. Os inimigos não conseguem subir, mas eles também não conseguem conquistar tudo aquilo que Deus tinha para eles. Será que você já parou para pensar que realmente é isso que Deus tem para você? Diante da vida que você tem, diante das conquistas que Deus tem dado ou que você tem conseguido, porque nós só temos uma vida, e a vida não conta os feitos de homens e mulheres covardes. O J.B. Carvalho, Monique, estava pregando e ele disse: vocês conhecem os feitos de Moisés? E o povo disse: sim, conhecemos. E ele perguntou: vocês conhecem os feitos de Davi? E o povo disse: sim, nós conhecemos. Vocês conhecem os feitos de José? E o povo disse: sim, nós conhecemos. Vocês conhecem os feitos do seu José da Silva? E o povo perguntou: quem é seu José da Silva? Se vocês não conhecem os feitos do seu José da Silva, é porque ele desistiu. Porque ninguém se lembra
de quem desistiu, de quem ficou pelo caminho, de quem de alguma forma retrocedeu, colocou a mão no arado e olhou para trás, por medo dos barulhos ensurdecedores dos carros de ferro dos amalequitas. Observe que o diabo, ele é especialista em utilizar armas psicológicas para aprisionar você em zonas de conforto. O diabo é especialista em ameaçar você, em apavorar você com uma estratégia psicológica, dizendo para você que se você sair daí, se você tentar, você vai morrer, você vai ser envergonhado, porque não é para você, porque você não merece, porque você não tem condições, porque você não recebeu talento ou autoridade para isso. Mas pense comigo, o que difere a mim e a você de Baraque? A verdade é que eu e você temos muito mais de Baraque do que imaginamos. E eu confesso que sempre fui muito ousado na minha vida. Quando eu assumi em 2018, muitos desafios. Quando eu assumi em 2019, então, a gente começou a avançar demais com essa igreja, com desafios imensos, com estruturas que nós começamos a comprar. Eu me lembro quando a gente comprou esse telão de LED, uma compra muito cara, um valor considerável, eu acho que foi algo perto de 130 mil reais, sem dinheiro nenhum. Eu fiz uma proposta para o cara maluca. Você sabe o que é uma proposta maluca? Eu falei para ele, no mês de março, que eu precisava do telão em junho, e que eu só ia pagar em janeiro. Eu só ia conseguir começar a pagar em janeiro. E ele olhou para mim e falou, você está brincando? Eu falei, meu irmão, eu não brinco com as coisas de Deus. E eu disse para ele, se você aceitar essa proposta e me vender esse telão de LED, você pode ter certeza, você pode achar que eu estou brincando com você, que é uma palavra lançada ao vento de um pastor, mas eu profeticamente quero declarar sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, tenha certeza que você não vai se arrepender. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Ele disse para mim, tá bom, eu vou fechar. Eu tenho isso em estoque mesmo, eu vou fechar. E logo que a gente colocou o telão de LED aqui, uma igreja me ligou e falou, você botou um telão de LED? Cara, que incrível, meu sonho é botar um telão de LED. E eu falei para ele, você quer botar um telão de LED? Ele falou, eu não tenho dinheiro. Eu falei, não precisa. Eu vendi o primeiro telão de LED pro cara. Um outro pastor me ligou e falou, você botou um telão de LED? E eu falei, eu botei um telão de LED, você quer botar um telão de LED? E ele disse, eu quero botar, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não precisa ter dinheiro. Eu vendi o segundo telão de LED. Quando eu liguei para ele, vendi o segundo, ele falou, você está vendendo mais do que meus vendedores? E ele disse para mim, ainda bem que eu acreditei e resolvi fazer essa loucura. E de algum tempo para cá, sabe, Zé, eu percebi que eu estava no cume da montanha. Eu tinha ido para esse lugar de zona de conforto, um lugar que não é um lugar habitual, e Crivs que está aqui na frente sabe, porque Crivs é o tesoureiro da igreja, e por muitas vezes eu deixei o cabelo de Crivs em pé, diante de atitudes de fé que eu resolvi tomar, responsável diante de Deus. E há algum tempo eu percebo o Senhor de alguma forma aquecendo o meu coração e ministrando no meu coração sobre isso. E eu fiz uma viagem para São Paulo. Quando eu voltei com uma impressão no meu espírito sobre esse terreno do lado. Eu disse, nós vamos perder esse terreno. Eu percebi claramente que eu ia perder esse terreno. E eu fiz a ligação para ele e ele disse, eu já aluguei o terreno. Eu falei, mas como que você alugou o terreno da igreja? E ele falou, você não quer alugar o terreno? E naquele momento eu tive a absoluta certeza de que pelo simples fato de eu assumir um lugar de zona de conforto, conquistas de território haviam sido paralisados na minha vida. E ele disse, olha, eu estou com o contrato em cima da mesa, mas tem algumas cláusulas que eu não concordo, é uma multinacional e papapá. E eu falei, se a negociação não está fechada, existe uma oportunidade de eu entrar. E ele falou assim para mim, faz uma proposta. Aí eu falei, não fala isso. Irmãos, eu não vou falar aqui ainda, mas no momento certo a gente vai dar o testemunho. A gente alugou e eu fiz uma proposta para esse irmão, parecida com a outra, no telão de LED, nesse tipo. E ele falou, rapaz, esses 2 anos que você tem utilizado o terreno, já testifica de quem realmente vocês são.
do comprometimento que vocês têm, porque durante esses 2 anos que nós estamos aqui colocando o carro, pagando um valor que não é baixo, mas simbólico, eu sempre paguei 20 dias antecipado, nunca no dia. E isso fez com que, de alguma forma, a nossa reputação diante dos homens fosse elevada. E fez com que, no momento de decisão, ele entendesse que era melhor ele alugar para alguém que ele já conhecia. Agora, se diante das oportunidades que Deus tem colocado, eu já tenho me enrolado, o meu nome tem sido arrolado e de alguma forma eu tenho envergonhado, tudo ficará mais difícil. Eu pergunto para você, será que você quer que no final da sua vida você seja um Elias, que poderia ter feito muito mais, que poderia ter ido muito mais além, que poderia ter deixado um legado muito maior, porque um dia não vamos mais estar aqui. Homens e mulheres melhores do que nós estiveram aqui um dia e fizeram o platô que hoje nós estamos pisando. E que tipo de plataforma nós estamos construindo para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos possam continuar avançando e conquistando tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Não existe crescimento na zona de conforto. Nada que realmente vale a pena da vida está na zona de conforto. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria que você por um momento fechasse os seus olhos e que você pensasse sobre tudo isso que o Espírito Santo falou com você. Aleluia. Talvez o Espírito Santo tenha aquecido o seu coração e você se deu conta de que a melhor queda que o homem pode ter é quando ele cai em si. É quando ele resolve dar razão, sabe, de que ele está errado. Caramba, existe mais da parte de Deus. Tem mais da parte de Deus diante daquilo que eu tenho usufruído. Algumas pessoas se contentam em entrar na Praia do Forte apenas com água nos seus artelhos. Outras acham incrível e extraordinário apenas desfrutarem de águas nos seus joelhos, diante de um mar que você pode não só molhar os seus pés, mas mergulhar e profundamente desfrutar em Deus. Mas quem sabe a zona de conforto prendeu você. Baraque se achava um vitorioso porque escondeu a nação de Israel no cume da montanha. Débora resolveu colocar o dedo na cara de Baraque e dizer para ele: você é um covarde, cara. Você acha que o que você fez é o suficiente? Deus não deu as montanhas de Efraim, Deus deu toda a Canaã para o povo. A Bíblia fala que Elias, ele pediu a morte 3 vezes e Deus falou: você tem certeza, Elias? Eu não aguento mais, eu estou sozinho. Aí Deus falou: meu filho, tem 7 mil igual a você. Só você que acha que está na panela de pressão, só você que acha que está sentindo dor que é terrível, mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O texto que eu li disse que esses homens e mulheres da fraqueza tiraram força. É exatamente desse lugar que Deus vai tirar força de você. É da sua fraqueza. É quando você se esvazia de você mesmo que Deus, ele enche você do poder dele. É quando a vaidade, a altivez, a arrogância sai de dentro de você que o poder dele te encha, para que você possa realizar grandes milagres no nome dele. Se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo aquecia, essa palavra é uma palavra individual, não é uma palavra para família, é uma palavra para você que veio aqui hoje e entendeu que existe mais da parte de Deus. Mas qual é a certeza, Rafael, que o Senhor está comigo? Ele prometeu em Mateus no capítulo 28, no versículo 20, a partir do versículo 20, quando ele diz: vão por todos os lugares, prega o evangelho a toda criatura, faça discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que eu estarei com vocês
Todos os dias, não importa o que aconteça. No dia de sol, no dia de chuva, no dia de vento, quando o sol não vier, eu estarei com vocês, mesmo que vocês não vejam, mesmo que vocês não sintam, mesmo que vocês não percebam, eu estarei com vocês. Deus está com você. Baraque, ao ouvir isso de Débora, ele ficou atônito e ele disse: meu Deus, existe mais. Deus me dará condição de aniquilar os cananeus. Mas ele tinha tanto medo, queridos, que ele disse: Débora, eu vou, mas só sobre uma condição: se você for comigo. Débora tinha 90 anos de idade. Débora não era aquela mulher da novela da Record que parece a Mulher Maravilha. Débora tinha 90 anos de idade. A covardia de Baraque foi tão grande que ele quis arrastar uma senhora de 90 anos para a guerra. E Débora disse para ele: por causa de você ter hesitado, Deus vai dar vitória, mas a honra não vai ser sua. A honra será de outra mulher e não eu. É isso que você quer? Chegar no final da sua vida e Deus mostrar num telão que você poderia ter conquistado mais, que você poderia ter tocado mais na vida de pessoas, que você poderia ter sido verdadeiramente um agente dos céus na terra, que você poderia, no poder dele, realizar milagres, curas, maravilhas, proclamar as boas notícias do reino de Deus, orar pelos enfermos e eles serem curados, declarar a palavra de vida em meio à morte e a vida de Deus entrar. Nós só temos uma chance, nós só temos uma vida. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra individual, e se o Espírito Santo falou com você, eu quero orar com você. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Tome uma decisão em direção a sair da zona de conforto, porque a zona de conforto não irá gerar crescimento, aperfeiçoamento na sua vida. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Isso, sai do seu lugar. É no nome de Jesus, Pai, que nós declaramos sobre homens e mulheres aqui, que não tem a ver com qualidade, não tem a ver com habilidade, não tem a ver com talento, muito menos com predileção ou preferência, porque Deus não escolhe filhos, nem tem filhos prediletos. Deus é especialista em levantar improváveis, homens e mulheres comuns, mas Deus é especialista em levantar disponíveis, aqueles que se colocam de pé e declaram: eis-me aqui, apesar de mim mesmo, usa-me em favor do teu nome. Pai, é no nome de Jesus que eu peço que uma unção nova seja derramada sobre homens e mulheres que vieram aqui, que eles não saiam daqui da mesma forma como entraram, mas que o Senhor renove as forças dos teus filhos. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida um novo tempo, um novo ciclo. Eu declaro que a partir de hoje os dias não serão mais os mesmos. Assim como Deus declarou sobre a vida de Baraque, Deus declara sobre a sua vida: saia da zona de conforto e decida viver na zona de dependência total do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Todavia nós decidimos confiar no Deus de toda a terra. Nós decidimos depender e esperar nele, porque ele é a provisão, ele é a proteção, ele é a esperança, ele é a paz, ele é o pão da vida, ele é a cura, ele é lâmpada para os nossos pés, ele é luz para o nosso caminho, ele é tudo o que precisamos. E tudo o que faz sentido verdadeiramente nessa vida não está na zona de conforto. Pai, nessa noite decidimos sair da zona de conforto em direção a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Não queremos nos contentar com o cume da montanha. Se o Senhor tem para nós toda a Canaã, é ela que nós iremos conquistar na força do Senhor. Porque se o Senhor for conosco, somos inabaláveis. Eu declaro uma unção de autoridade sobre a sua vida.
Receba agora da parte de Deus revestimento do alto, autoridade, ousadia. Eu declaro sobre a sua vida a autoridade de Deus para você descer a montanha, enfrentar os seus medos e vencer cada um deles, no nome de Jesus. Eu declaro que não seremos mais os mesmos, não iremos recuar, não iremos retroceder, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda toda e qualquer ação do mal sobre a nossa vida, e que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Uma nova história Deus abençoe, valeu. Pra mim.